Questão 11. Pessoal, é o seguinte, na questão 11 aí, ó, não ficou muito bom o desenho, não ficou perfeitinho aqui, mas a intenção é que fosse no 2, tá? E ele está perguntando, só está dizendo que tem esse polígono e pede para você determinar as coordenadas desse polígono. Determine quantos pontos, quantos vértices tem esse polígono e quais são as coordenadas. Eu não vou fazer tudo porque é um trabalho, ó, um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que devia ficar perfeitinho aqui, 11, 12. E está pedindo para você dar as coordenadas desse vértice. Qual a coordenada desse ponto aqui? É para ser uma questão bem simples. Em x, a coordenada x é 0, né? A abscissa dele é 0. Em y é 3. Esse aqui, por exemplo, ó, quando você faz aqui a projeção em x, você tem 3. E quando você faz a projeção aqui em y, você tem 2. Pegar um do lado de cá, esse aqui. Ó, você faz a projeção aqui, você teria menos 1. E aqui você teria em y menos 2. Tá? Bom, tá aí essa questão, bem simplesinha. Esse aqui no eixo que disse que não ficou perfeito, mas a intenção era fazer o quê? Ó? Y é menos 2, ou x é menos 2. O y aqui, quando eu faço a projeção em y, é 0. Tá? Só uma questão bem simplesinha de ponto cartesiano. Vamos lá, vamos para outra questão, para a gente não perder muito tempo. Para quais valores de m e n o ponto m menos 8 e n menos 5 pertence ao segundo quadrante? Explique como você obteve esses valores. Ó, x, y. Primeiro quadrante. Lembrando que pontos que estão sobre os eixos não pertencem a nenhum dos quadrantes, tá? Eles estão sobre os eixos. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Essa é a ideia, tá? Isso é uma convenção, gente. Então, veja. Ele quer que o ponto pertença ao segundo quadrante. Qual a característica que a gente tem aqui no segundo quadrante? Os valores de x são negativos, tá? Tem que pertencer ao segundo quadrante. E os valores em y são positivos, ou seja, esses valores em y aqui, ó, são positivos, tá? São positivos, são maiores do que zero, porque se for zero, ele vai estar sobre o eixo, tá? Não vai servir. Então tem que ser essa parte aqui, ó, tem que ser maior do que zero. Já essa parte em x aqui, ó, repare, a parte em x aqui para o segundo quadrante é toda negativa. Então, essa parte aqui tem que ser menor do que zero. Ok? Ah, professor, pode ser zero? Não pode ser zero, porque se o ponto aqui for, o x for zero, o ponto vai estar aqui, assim, ó, vai estar sobre o eixo y, né? No caso, quando o y é zero, ele está sobre o eixo x. No caso, quando o x é zero, ele está sobre o eixo y. Então, tem que ser menor, porque é para ficar no segundo quadrante. Aqui, ó, para x, m menos 8. Você só pensar, ó, x é negativo no segundo quadrante. Então, m menos 8 tem que ser negativo, menor que zero. M tem que ser menor que 8. Tá? Mesmo raciocínio. Y tem que ser positivo. No segundo quadrante, y é positivo. Então, n menos 5 tem que ser maior que zero. N, basta que n seja maior que 5. Muito simples. Que maravilha. Bem, para essa questão aí, pode ser que haja mais de uma forma de fazer. Muito provável, pode ser não, muito provavelmente há, né? Mas, pelo que a gente estudou agora, eu imagino que ele está querendo que você aplique os conhecimentos sobre distâncias de pontos. Você pode até montar o plano cartesiano aí. Eu vou montar só para ficar mais fácil visualizar, mas não precisa. Por quê? Eu tenho pontos A, B e C. O que eu sei? Para esse triângulo ser retângulo, o que eu sei? Eu sei que quando eu calcular a distância de A e B, né? E quando eu calcular a distância de B e C, e quando eu calcular a distância de A e C, eu não sei bem qual desses é a possível hipotenusa. Por isso, montando aqui no plano, ficaria mais fácil, tá? Ele vai ser retângulo se eu pegar
Os dois menores lados, por isso eu não preciso, basta ver quais são os menores. Pegar os quadrados aqui, no caso, supondo que é o A, mais B ao quadrado. Se isso der igual a C, né, pelo teorema de Pitágoras, esse é um triângulo retângulo. Todo triângulo é retângulo se tem essa propriedade. Se e somente se, tá? Se isso acontece, o triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, isso acontece. Ok? Vou aqui montar o plano rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Só para ficar mais rápido ainda e mais fácil. Bem, tá aí os pontos no plano. Pela disposição, não precisava, tá, gente? Isso não precisava. Bastava a gente fazer qual seriam os maiores e os menores. Os menores lados são os catetos. O maior lado é a hipotenusa. Bastava só identificar quem era o maior e o menor. Ok? Então, ó, quem é o C? C é esse aqui. Então, a distância de AC é a hipotenusa. Distância de A até C é a minha hipotenusa. A distância de B até A é um cateto. E a distância de B até C é provavelmente o outro cateto. Tá? A não ser que o desenho esteja me enganando, esse aqui é o ângulo reto. Bom, simples. Então, basicamente, eu vou ter que calcular um monte de distância. Essa questão se resume a calcular distâncias. Vou começar com distância de A até C. Como é que calcula a distância de dois pontos? Distância de A até C. Ó. Eu vou pegar a coordenada x do ponto C, menos a coordenada x do ponto A, ó, menos 2. Menos 2. Vai ficar 2 ao quadrado, mais a coordenada y do ponto C, menos a coordenada y do ponto A. 3 menos 5 vai ficar 5 ao quadrado. E vou tirar a raiz quadrada disso aí. Distância de A até C, 4 vezes 2, 4 mais 2, 6. 6 ao quadrado, 36. 3 mais 5, 8. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 é igual a 100. Raiz de 100 é igual a 10. Portanto, ó, 36 mais 64 é igual a 100. Raiz de 100 igual a 10. Portanto, essa distância aqui do ponto A até o C é 10. E ele é o nosso principal candidato à hipotenusa. Vou calcular a distância de A até B. Eu imagino que vai dar, pelo que eu estou vendo aqui, deve dar aquele triângulo comunzão, 6, 8 e 10. Deve dar 8 esse, não, 6. Distância de B até A, de A até B, por assim dizer. Vamos lá. Distância de A até B. Isso aqui a gente já tem. Distância de A até B. Mesmo raciocínio. Bom, coordenada x do ponto A menos a coordenada x do ponto B. Neste caso aqui, ó, menos 4 vai ficar mais 4 ao quadrado. Mais coordenada y do ponto A, menos 5. Menos coordenada y do ponto B. Opa, menos 1 vai ficar mais 1 ao quadrado. Distância de A até B. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Mais. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. 16 mais 4 vai dar 20. Então, a distância de A até B é raiz de 20. Já não é um daqueles evidentes óbvios que eu tinha falado, ó. O que é 20? 20, raiz de 20, tá? É a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, propriedade da raiz, eu posso fazer raiz vezes raiz. É multiplicação ali. Raiz de 4 é 2. Vou deixar assim mesmo. Ora, vou deixar assim mesmo. Por quê? Porque depois eu vou ter que levar ao quadrado, só vai me dar trabalho essa coisa. Bom,
Vou calcular a distância. Distância agora, a última que está faltando ali. De B até C. De B até C. Bom, vamos lá. As coordenadas do ponto B e do C. Opa, ponto C é fácil, ó. 4 menos a coordenada x do ponto B. Então vai ficar menos 4. Vai ficar 4. Ó. Mais coordenada y do ponto C. 3. Menos coordenada y do ponto B. Então, menos 1 mais 1. Isso ao quadrado. Distância de B até C. 4 mais 4, 8. 8 ao quadrado dá 64. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado dá 16. Então, aqui vai dar 70, vai dar igual raiz de 80. Que beleza. Bom, pronto. Essa é a distância de B até C. Então, 1, que é o nosso candidato à hipotenusa, a gente viu que seria raiz de 100, tá? Para ficar mais fácil aí, ó. O que o Teorema de Pitágoras diz? Eu tenho esse suposto triângulo retângulo aqui, ó. Esse aqui mede 10, esse aqui mede raiz de 80, esse aqui mede raiz de 20. O Teorema de Pitágoras me diz que se esse triângulo é retângulo, cateto ao quadrado, raiz de 20 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, raiz de 80 ao quadrado, é igual hipotenusa ao quadrado. Bom, vamos lá. Raiz de 20 ao quadrado, 20. Raiz de 80 ao quadrado, 80. 10 ao quadrado, 100. 100 é igual a 100. Portanto, esse triângulo aí com essas coordenadas é retângulo. Bem, a 14ª questão é uma questão que, bom, veja bem, não vou fazer plano cartesiano aqui, tá? Não precisa. Eu tenho um ponto Q, eu tenho um ponto Q e tenho um ponto R. E aí ele pede para eu determinar o ponto C que seja equidistante, ou seja, um ponto C que está à mesma distância do ponto Q e R. O mais apressadinho vai pensar aqui, é o ponto médio, certo? Só que ele não pediu o ponto médio do segmento, ele pediu um ponto que está equidistante do ponto Q e do ponto R. De fato, o ponto médio está. Inclusive, o ponto médio é um deles. Mas existem infinitos pontos com essa propriedade, ó. A reta, a mediatriz que passa aqui por esse ponto médio, que eu não consegui fazer direito ali, ó, forma um ângulo reto aqui, é um lugar geométrico de pontos equidistantes. Qualquer ponto que tiver nessa mediatriz, é uma reta que vai passar aqui, ó, perpendicular pelo ponto médio do segmento, tá? Qualquer ponto que tiver nessa mediatriz, ele vai estar equidistante, a uma mesma distância do ponto Q e R. Tá? Existem infinitos pontos, ou seja, se você for tentar fazer isso aí, você não vai conseguir achar esse ponto C. Claro, o ponto médio é um caso específico, inclusive eles estarão numa mesma reta, tá? É um caso específico, mas não é isso que a questão está pedindo. Até porque você não acharia essa resposta se fosse um concurso, uma prova, uma questão de marcar. Então ele pediu para você determinar a equação que relaciona y e x e y. Lembra que eu falei? Ó, você tem aqui o ponto Q, o ponto R. E aí você tem uma reta que passa aqui pelo ponto médio que é perpendicular a ela. É a mediatriz, tá? Ou seja, eu vou determinar a equação dessa reta. Na prática, é simplesmente determinar a equação da mediatriz. Ok? Mas não é tão difícil quanto parece não, tá? Imagino que se vai dar uma reta, vai dar uma equação simples, apesar da aparência. O que é ser equidistante, gente? É estar à mesma distância. Significa que a propriedade desse ponto C é qual? A distância de C até Q é igual à distância de C até R. Só isso. Mas como é que se calcula a distância? Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Pela equação da distância, né? Vamos lá? Distância de C até Q. Ó, C é esse aqui, ó.
distância de C até Q. Raiz quadrada, coordenada x do ponto C, menos a coordenada x do ponto Q, ao quadrado, mais coordenada y do ponto C, menos a coordenada y do ponto Q, ao quadrado. Né? Quando eu calculo essa raiz quadrada aí, eu tenho a distância. Distância do ponto C até o R. Mesmo raciocínio, só que agora com as coordenadas do ponto R. Ó. Tá? Distância do ponto C até o R. Pessoal, eu tenho raiz quadrada de um lado, tenho raiz quadrada do outro, eu tenho igualdade, ela só está me atrapalhando, não está me deixando fazer. O que eu faço? Eu elevo ambos os membros ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz quadrada, né, não é bem assim, tá, gente? Só que aqui a gente não está aqui para relembrar todas as propriedades. Então, nessas circunstâncias aí, eu entendo que se eu elevar a raiz quadrada aqui, eu vou eliminar. Se eu elevar ao quadrado, eu vou eliminar a raiz quadrada. Portanto, vai sobrar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual. Como é que resolve esses quadrados aqui? Bom, gente, se você tem dificuldade, você faz x menos 1 vezes x menos 1, tá? Então, x vezes x vezes menos 1. Depois, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1. Simplifica tudo que você vai ter algo bem parecido com isso aí, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1. Para esse aqui, y ao quadrado menos 4y mais 4. Para esse aqui, primeiro termo ao quadrado é menos, né? Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 6, 12 vezes x, 12x. Mais o segundo ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Mais, ó, primeiro termo ao quadrado, menos, né? Então, menos 2 vezes, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 7 vezes y, 7y, vezes 2, 14. Mais o segundo ao quadrado, 49. Pronto. Simplifica toda essa presepada aí. Deixa eu mudar de cor. Vamos lá. Ó, tem x ao quadrado aqui e tem x ao quadrado lá. Quando eu passasse, ia ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, nada. Tem y ao quadrado aqui e y ao quadrado aqui, nada. Ó, menos 2x. Menos 2x. E lá eu tenho menos 12x. Vai passar para cá mais 12x. Aqui eu tenho menos 4y. E lá eu tenho... Tá, já usei isso aqui, já usei isso aqui, já usei isso aqui. E aqui eu tenho menos 14y. Passa para o outro lado aqui, ó. Mais 14y. Tá bom? 1 mais 4... 1 mais 4, 5. Guarda esse 5 aqui do lado de cá. 36 mais 49. Vai dar 85. 50 mais 3, 85. 85 menos 5. Ó, lá estava do lado de cá, passei para o lado de cá. 12x menos 2x, 10x. 14y menos 4y, 10y. 85 menos 5, 80. Pronto. Ele pediu para determinar a equação que relaciona x e y. Essa aí é uma boa possibilidade, tá? Eu vou simplificar as coisas, vou aproveitar que está tudo aí como múltiplo de 10. Eu vou deixar x mais y igual a 8. Vou dividir tudo por 10, ó. Dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10. E aí, como eu disse para vocês que era uma reta, eu vou deixar aqui em formato de equação de reta, ó. Pronto. Para ficar claro para mim que este é o lugar geométrico daqueles pontos que estão equidistantes dos pontos Q e R. Finalmente.